Muito boa noite a todos os nossos companheiros, que estão estudando conosco essa obra, Mecanismo da Mediunidade. Uma satisfação muito grande a gente poder estar de volta com o nosso estudo e vamos elevar o pensamento a Deus nesse instante, pedindo a espiritualidade boa, amiga, presente, que nos auxilie, que nos acalme intimamente, que nos dê tranquilidade, que nos dê paz, para que possamos, Senhor, compreender o quão importante é esta ferramenta chamada mediunidade. Nós temos uma visão ainda muito pálida, ou nas palavras de André Luiz na introdução, a mediunidade continua desconhecida, e em alguns casos ridicularizada. Portanto, a importância de um estudo profundo sobre as suas bases, sobre em tudo que ela se apoia para exprimir-se como um dom que tem nos trago tranquilidade, consolo, paz, que tem nos ajudado a entender o mundo espiritual com todas as suas nuances, com todas as suas condições, com todas as suas particularidades. Como é importante para nós, Senhor, entendermos uma ferramenta que está na nossa vida, que está conosco, para o nosso crescimento em espírito. Abençoe-nos desde já, Senhor. Continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, nós estamos no capítulo 13 ainda, na última parte agora, estudando o fenômeno hipnótico indiscriminado. E o fenômeno hipnótico nada mais é que o domínio mental, quando alguém consegue, através do seu próprio magnetismo, induzir uma mente a aceitar uma proposta de ideia, aceitar uma proposta de condição, a expressar-se, às vezes, nem sempre da forma que ela se sinta mais à vontade, mas da forma que ela é condicionada. E isso é importante porque todos nós entendemos que o processo obsessivo se passa de uma forma muito semelhante. Imaginemos o processo obsessivo parte de uma mente dominando uma mente enfraquecida. Cria-se entre essas duas mentes linhas de afinidade, porque o obsessor, na maioria das vezes, ele é sempre um espírito convidado, convidado a participar conosco, a vivenciar conosco, porque tem os mesmos valores, os mesmos princípios que nós temos, e eles acabam por afinizar-se a essa proposta, e a partir daí passam a conviver conosco em espírito e vão mentalmente dominando aqueles que vão cedendo, que vão se entregando, que não fazem uma reflexão das suas próprias ideias, dos seus próprios hábitos, dos seus costumes, dos seus pontos de vista, do seu temperamento. Se nós não formos os primeiros a sermos os questionadores dos nossos próprios atos, se não fizermos um exame de consciência, como Santo Agostinho nos ensina em O Livro dos Espíritos, com certeza torna-se uma vítima muito, muito frágil perante a ação dessas mentes, mentes que são maliciosas, que são inteligentes, que têm domínio daquilo que eles querem fazer, que têm conhecimento, porque os obsessores conhecem os fatores de ligação mental, como se processam, de que forma que se desdobra no mundo espiritual. Então, eles têm como espreitar o nosso pensamento até o momento que a gente acabe abrindo a brecha. Às vezes, a gente tenta se manter, se esforça, e eles não encontram em nós a possibilidade de conseguir o feito. Então, eles começam a criar ao entorno de nós diversas circunstâncias para fazer-nos perder o equilíbrio emocional. Através de um filho, de um companheiro, de um vizinho, de um colega de trabalho, de um funcionário, de um patrão, eles conseguem te desestruturar emocionalmente para que você baixe a sua faixa mental, para que você adentre, a uma corrente de ondas negativas,
para que ele tenha afinidade com a sua mente e se instale. É como se fosse um controle remoto que ele tenta, de alguma forma, induzir você a trocar a sintonia. E quando você troca essa sintonia, ele simplesmente se acopla e passa a ter acesso ao seu pensamento, através das ondas eletromagnéticas do pensamento. E aí ele começa a te induzir, aos poucos a te conduzir e futuramente a te dominar mentalmente. É um fenômeno hipnótico que começa na letargia, um fenômeno comum, que tende a chegar ao sonambulismo nos casos de possessão e subjugação. Nós paramos na última questão desse capítulo, intitulado Sugestão e Afinidade. E André Luiz fala para nós: estabelecida a sugestão mais profunda, o hipnotizador pode traçar ao hipnotizado, com pleno êxito, essa ou aquela incumbência de só menos importância, para ser executada após desperte do sono provocado. Olha que interessante isso. A pessoa sob o domínio do hipnotizador recebe uma ordem. Naquele momento, ela não faz nada, ela não executa nada. Mas aquela ordem surge para a pessoa para que ela tome uma atitude após o domínio telepático, após o sono magnético. É como se ela estivesse num processo, né, de sonambulismo e recebesse uma ordem de tomar um copo d'água. Então, quando ela desperta daquele sono induzido pelo magnetismo do hipnotizador, ela desperta com sede. Quantos crimes são planejados dessa forma? O processo obsessivo durante o sono vai desenhando na sua mente quadros que nem sempre são reais, e você vai absorvendo aquela proposta, aquela indução, aquelas ordens, e desperta pela manhã com uma intuição de fazer alguma coisa, de se vingar de alguém, de criticar, de julgar, de brigar, de discutir. Por quê? Porque durante o período do sono, quando eu estava mais livre e mais suscetível à indução mental desses espíritos, nós realmente cedemos à sua ordem, à sua indução. E com isso a gente acaba se entregando totalmente. Seja oferecer um lápis ou um copo de água a certa pessoa, sugestão essa que passa por seu caráter elementar, é absorvida pela onda mental do passivo em seu movimento de refluxo, incorporando-se-lhe automaticamente o centro de atenção, para que a vontade lhe dê curso no instante preciso. Então, começa-se com propostas muito simples, como a obsessão também começa com propostas simples. E a partir do momento que essas ligações vão se tornando cada vez mais profundas, essa proposta começa a ter um alcance maior. A ligação entre hipnotizado e hipnotizador também passa a ter uma abrangência maior, a tal ponto que, independente da distância, uma ordem mental do hipnotizador alcança a mente do hipnotizado. Isso, porém, não aconteceria de modo tão simples se a sugestão envolvesse processos de mais alta responsabilidade na esfera da consciência. Porquanto, nos atos mais complexos do espírito, para que haja sintonia nas ações que envolvam compromisso moral, é imprescindível que a onda do hipnotizador se case perfeitamente com a onda do hipnotizado. Então, existe um processo de afinidade que vai se dando com o tempo e com o exercício, com plena identidade de tendências ou opiniões, quais se estivessem jungidos moralmente um ao outro nos recessos da afinidade profunda. Então, o que nós vemos aí? Não é de um instante para o outro que se alcança esse poder de domínio sobre a mente,
do hipnotizado. Leva um tempo. E esse tempo se dá com uma convivência, uma aceitação maior, que aos poucos vai se convertendo numa entrega muito grande. Todo o processo obsessivo se dá sobre o campo hipnótico, que é um domínio mental. O processo mediúnico nem sempre, ele se dá através da expansão do pensamento. Mas naquele momento é uma mente dominando a outra, é um processo hipnótico. O processo que nós temos, por exemplo, de educação dos filhos, as pessoas mais antigas costumavam dizer, só dos meus pais me olharem, eu sabia o que eles queriam. Por quê? Porque há ali uma convivência, há ali uma entrega muito grande, a ponto de, através de um olhar, você identificar uma aprovação, uma reprovação, ou algum tipo de pedido. As pessoas que convivem junto muito tempo, né, companheiros, eles desenvolvem em si uma capacidade de, às vezes, adivinhar o pensamento do outro. Eu sabia que você queria isso, você adivinhou o que eu estava pensando. Por quê? Porque as mentes estão interligadas. E esta comunicação mental, ela é da própria natureza do ser humano, que vai futuramente desenvolver numa linguagem sem a necessidade que nós temos ainda de utilizar as cordas vocais. Com isso, nós terminamos o capítulo 13. Um capítulo longo, um capítulo profundo, e que a gente vai ainda voltar a ele mais à frente para estudar esse fenômeno hipnótico. Capítulo 14, reflexo condicionado específico. Lembramos que nós já fazemos uma passagem pelo reflexo condicionado, que é o reflexo natural do ser humano. Por exemplo, um batimento cardíaco é um reflexo do nosso corpo. As nossas opiniões, os nossos pontos de vista são reflexos emocionais. E, na maioria das vezes, esses reflexos acabam transparecendo o nosso estado espiritual. Quando, de alguma forma, a gente é ofendido, de que forma que eu reajo? Essa reação a uma ofensa é um reflexo natural da minha alma. Se eu agrido, se eu devolvo a agressividade, se eu blasfemo, se a gente briga, bate boca, isso nada mais é que um exercício, né, da nossa própria inferioridade que vem à tona no momento que é testado. Em contrapartida, quando eu começo a ter uma informação, uma educação moral, uma transformação espiritual, eu posso ter a mesma agressão, a mesma discussão, a mesma proposta e não reagir da mesma forma. Eu estou criando um reflexo novo, um reflexo condicionado à fé que agora eu tenho. Então, um dia esse reflexo vai ser natural, vai ser espontâneo. No momento, ele tem que ser raciocinado. Você vai cometer uma coisa que você já faz errado por muito tempo, você pensa, não devo mais optar por esse caminho, eu posso ter um caminho diferente, então eu crio um novo reflexo de um homem novo que está surgindo por sobre costumes antigos. O reflexo condicionado específico vai nos falar sobre isso. Pródromos da hipnose. Voltando ao processo da hipnose. Após observarmos o fenômeno do hipnotismo no espetáculo público, imaginemos que o magnetizador seja um homem digno de respeito, capaz de nutrir a confiança popular. Então, agora ele está indo para o hipnotismo prático. Nós estamos sentados num teatro e lá na frente houve uma cena dessa. Um magnetizador, um homem justo, um homem de, de moral, que tem a capacidade de nutrir a confiança popular. Suponhamos que ele seja procurado por um cidadão qualquer, portador de doença nervosa, que desejoso tratar-se pela hipnose.
Então, aquela pessoa viu a apresentação, sentiu confiança, né? Sentiu que aquele homem é um homem digno, um homem de respeito, e ele que tem consigo uma doença, um desequilíbrio nervoso, que já vem tratando, às vezes, com a alopatia, com a homeopatia, sem sucesso, ele então decide, por si mesmo, a buscar a ajuda através do hipnotismo. O enfermo tê-lo-á visto na exibição a que nos referimos, ou dela terá recebido o exato noticiário, e por isso mesmo buscar-lhe-á concurso fortemente decidido a aceitar a sua orientação. Primeiro passo para que o hipnotismo alcance um objetivo. Tem que ter confiança. Eu tenho que confiar naquela proposta. É igual o trabalho de passe. Eu vou tomar o passe na casa espíritas sem nenhum preparo. Ah, mas o passista tem que estar preparado. Mas quem recebe também tem que ter orientação. A pessoa tem que estar num estado de fé, num estado de graça, para que ela possa potencializar aquelas emissões que ela recebe. Se ela entra ali com indiferença, se ela entra ali sem muita atenção ao que está acontecendo à sua volta, naturalmente ela perde na essência, na amplitude. Então, quando nós vamos fazer um trabalho de passe na casa espírita, é importante que as pessoas que vão tomar o passe tenham um mínimo de orientação. E fica uma pessoa do lado de fora, olha, nós vamos agora para a fluidoterapia. É a terapia espiritual, onde a gente recebe uma energia e renova o campo celular, renova o funcionamento orgânico do corpo físico, do corpo perispiritual. Mas para que a gente alcance esse estado, é necessário que a nossa mente esteja aberta, que a fé possa transbordar com naturalidade, para que a gente tenha realmente uma graça, um bem-estar muito grande. E isso cabe à orientação da casa, porque a pessoa que chega lá, ela vai para o passe, abre a porta, senta, toma o passe, não sabe nem o que está acontecendo, e às vezes perde em benefício. Neste caso, como é um tratamento hipnótico, e a primeira condição para que ele ocorra é o estado de confiança de quem vai ser hipnotizado, de quem vai se submeter àquela ação magnética. Então, se de alguma forma essa pessoa não confiar no hipnotizador, a mente cria um bloqueio. Traga isso para o campo da mediunidade. Você está lá fazendo um exercício de psicografia. Então você recebe uma intuição de uma história, de uma palavra, de um pedido, mas você não confia. Você não se preparou devidamente. Não conseguiu excluir da sua mente uma série de outras informações que são lixo mental. Então, naquele momento, quando vem a intuição, você confunde com as suas próprias ideias, confunde com seus próprios valores, com a sua dificuldade de entendimento, e com isso faz com que você perca aquela oportunidade. Você não consegue se entregar. Quando, em contrapartida, você é uma pessoa esclarecida no campo da mediunidade, e esse esclarecimento faz com que você se prepare, esvazie a sua mente, exercite a tranquilidade natural, mental e até mesmo corporal, se possível, antes da reunião, você chega com a mente menos contaminada por uma série de informações desnecessárias. Então, ali você acaba tendo um filtro melhor das ideias que são emitidas e consegue, num fenômeno hipnótico natural, que é a comunicação mediúnica, ser o transmissor daquele pensamento, daquela ideia que está sendo direcionada para você. O hipnotizador, de imediato, adquire conhecimento da atitude simpática do visitante e acolhe-o com manifesto carinho. Então, o hipnotizador lá no seu consultório, ele recebe aquela pessoa, primeiro ponto, um acolhimento. Se ele não acolher com carinho, passando segurança, o trabalho está perdido.
porque a pessoa que vai se submeter ao processo vai ficar na dúvida. Nossa, mas foi tão estranho, tão indiferente. Será que realmente funciona? Acabou. Ali já criou o bloqueio. Novamente, a gente volta para o trabalho de paz. Quando eu entro para a sala de paz, com aquela perfeita identidade do que vai ocorrer lá dentro, do que pode ocorrer, eu potencializo os efeitos. Imagina se a gente está entrando na sala de paz, se a pessoa que abre a porta recebe a gente com má vontade, com a cara fechada, doida para encerrar o trabalho, para ir embora para casa, para se vincular às energias inferiores da televisão, dos programas que assiste. Então, fica ali correndo contra o tempo para encerrar aquele compromisso para ela, que é como se estivesse pagando um tributo religioso. Só de você olhar para uma pessoa que está com essa postura, você já quebra todo o seu processo de expectativa, de sintonia e de benefício. Toma-lhe a mão, entrando de imediato na aura ou halo de forças do paciente, endereçando-lhes algumas inscrições. Então, ele cumprimenta. No momento que você toca numa pessoa, que você cumprimenta uma pessoa, há uma transmissão de energia. Essa transmissão se dá olhando. Nós estamos irradiando ondas mentais, e onde há simpatia, elas encontram reciprocidade. No momento que você cumprimenta alguém, você troca energias pesadas com essa pessoa. E quando ele passa confiança, quando ele passa segurança, quando ele passa simpatia e cumprimenta automaticamente o doente, o sujeito, o hipnotizado, ele já começa a se ceder, né, a quebrar as suas resistências para que ele possa submeter-se ao tratamento. Nesse toque direto, inocula-lhe vasta corrente revitalizadora, falando de bom ânimo, de esperança, e o doente lhe rende satisfeito aos aspectos silenciosos de relaxamento e tensão que o castiga. Isso aqui a gente pode transferir para o atendimento fraterno. Nós temos atendimento fraterno na nossa casa espírita, a pessoa chega com problema, e quem está ali, às vezes, para escutar, ao invés de escutar, de tentar falar sobre a doutrina espírita, de fazer uma leitura junto, de procurar inspiração do evangelho, começa a falar assim: ah, mas não é nada grave, não, eu tenho um problema muito mais grave que isso, a minha família é muito mais difícil. Então a gente começa a baixar, né, a própria autoestima da pessoa. Daqui a pouco ela fala assim: ah, então eu não tenho problema nenhum, eu que estou fantasiando tudo, isso aqui não resolve nada, e cria-se uma confusão mental muito grande. No momento que ele recebe a pessoa, e que ele cumprimenta a pessoa, ele já inocula nela um toque, né, de uma energia revitalizadora, porque ele passa para ele o bom ânimo. Não, você vai sair daqui muito bem, com certeza. Você vai receber daqui, através do tratamento hipnótico, uma melhora significativa. Eu tenho plena certeza disso. E vai quebrando as resistências dos paradigmas, dos pontos de vista, de tudo aquilo que tenta limitar aquela pessoa. O consulente prestará ligeiros informes acerca dos sintomas. Lembra que é uma pessoa com doença nervosa, de que se vê objetivo, e o anfitrião paternal convidá-lo a sentar-se em larga poltrona que lhe faculte mais amplamente o repouso. Então, vamos lá. O consulente abriu, né? Eu estou com um problema nervoso, eu já estive no médico, não consegui nenhum benefício. Então, eu estou partindo agora para um tratamento alternativo, espero alcançar um benefício maior. E ali, o hipnotizador falou assim: não, tenha confiança. Se tudo até agora não deu certo, você não tem nada a perder. Sente nesse sofá, tranquilize, e ele começa o processo de relaxamento para que se faça a hipnose. Mecanismo do fenômeno hipnótico. Recorrendo, por exemplo, em nosso estudo, ao conhecido processo de Lebaut. Lebaut é um médico francês que se dedicou à hipnose.
O hipnotizador passará a ação franca colocando-se à frente do enfermo e situando de leve a mão esquerda sobre a sua cabeça, manterá dois dedos da mão direita à distância aproximada de 20 a 30 centímetros dos olhos do paciente, de modo a formar com eles um ângulo elevado, compelindo-lhe a levantar os olhos em atenção, algo laboriosa, para que se fixe os dedos por algum tempo. Isso aqui é a técnica que o hipnotizador usava. Ele colocava a mão esquerda sobre a cabeça do enfermo, pegava dois dedos, colocava um certo ângulo, para que a pessoa ficasse olhando para cima, fixando. E nesse estado, ele começava a fazer a sua indução hipnótica. Com esse gesto, o magnetizador estará projetando o seu próprio fluxo energético sobre a epífise do hipnotizado, glândula essa de suma importância para todos os processos medianímicos. Talvez o hipnotizador tenha aprendido a técnica numa escola específica, num curso de psicologia avançado, de psiquiatria, mas não tenha nem noção de como funciona, porque na verdade ele também está alcançando a glândula, né, pineal, e ela está recebendo esse influxo magnético para poder colocar a mente em estado de transe. É a mesma glândula que a gente usa, por exemplo, para os processos da mediunidade, né? Epífise, pineal, outros nomes que queiram dar. Ela é um captador de energia eletromagnética. E quando ela faz essa captação, ela consegue decodificar essa energia. O pensamento do espírito alcança e ela transforma essa onda em ideias que surgem na nossa mente para que possamos colocar para fora num processo de comunicação ou escrever numa página, numa mensagem. Por favorecer a passividade dos núcleos receptivos do cérebro, provocando ao mesmo tempo a atenção ou circuito fechado no campo magnético do paciente, cuja onda mental projetada para além de sua própria aura é imediatamente atraída pelas oscilações do magnetizador, que a seu turno lhe transmite a essência de suas próprias ordens. Um outro ponto aqui que a gente já estudou também, um circuito fechado. Naquele momento, o pensamento do hipnotizado está sob o comando do hipnotizador. Não existem outros pensamentos tomando conta da sua mente. Naquele momento, ele se entrega. Então, ele está ali recebendo, né, aquela indução. Você está agora com sono, fechando os olhos, recrudescendo no tempo, e ele vai aceitando aquilo ali, a tal ponto que começa a ter reações orgânicas. Há pessoas que fazem regressões da hipnose que chegam aos estados onde a memória já não registra, na infância, na gestação, na antigestação, quando nós fazemos aí, né, as pesquisas reencarnatórias, se dão através de processos hipnóticos, porque nós alcançamos a mente espiritual. E a nossa mente física, ela tem um departamento do inconsciente. Esse departamento, que é a casa mental que André Luiz nos ensina no livro No Mundo Maior, ela tem registros reencarnatórios. Então, ela consegue, através da hipnose, alcançar esses registros e trazer para fora traumas, situações, que não foram bem resolvidas e que a pessoa habilitada para fazer esse transe, essa terapia de vidas passadas, pode amenizar esses traumas ou pode complicar a situação da pessoa implantando ideias pessoais diversificadas de uma proposta terapêutica. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Essas informações, elas estão no nosso inconsciente, estão lá, né, a nível de serem acessadas, mas ao mesmo tempo podem bagunçar a vida da pessoa, a partir do momento que a providência divina as mantém sobre um véu, para que a gente não olhe para o passado, e sim do presente para o futuro, reconstruindo através dos próprios instintos da vida.
Nesse caso é diferente, ele não está fazendo uma incursão a reencarnações passadas. Ele foi fazer um tratamento de uma doença nervosa, que com certeza não alcançou esse benefício em nenhuma das terapias existentes. Então, ele busca, através da hipnose, uma resposta ou uma terapêutica para que ele possa se sentir melhor. Libertando as aglutininas mentais do sono, o passivo na hipnose estimulada se vê influenciado pela vontade que manda transitoriamente os sentidos. Vontade essa que, de maneira habitual, adere ao moto próprio, quase que alegremente. Então, por ele se entregar totalmente, ele entra no processo de sonolência, as aglutininas do sono, de letargia, diminui a sua atividade mental e começa a receber as induções do hipnotizador. A partir do momento que a mente dele se sujeita a esse tipo de ação, ele fica completamente sob a ação do hipnotizador. É então que o hipnotizador, para fixar com mais segurança sua própria atuação, exclama em tom grave e calmo: Não receie. Segundo o nosso desejo, você passará em breves instantes pela mesma transfiguração mental a que se entrega cada noite, transitando da vida ativa para o entorpecimento do sono, em que os seus ouvidos escutam sem qualquer esforço e no qual não se sente você disposto à voluntária movimentação. Então, o que ele está fazendo na sua indução? Levando a pessoa ao estado de letargia. Durma e descanse. Repouse na certeza de que não terá consciência do que ocorrerá em torno de nós. Despertará você do presente estado quando me aprouver, perfeitamente aliviado e fortalecido pela supressão do desequilíbrio orgânico. Então, aqui ele já deu uma ordem. Você vai despertar quando nós dermos aqui, né, por encerrado a sessão, perfeitamente, olha a ordem que ele coloca aqui, né? Aliviado, fortalecido. Então, o que ele já está colocando para aquela mente? Você vai reagir de forma diferente. Você vai começar a apresentar de forma diferente para que possa encontrar um equilíbrio maior. O doente enlanguece satisfeito, acalentado pela sua própria onda mental de confiança, exteriorizado ao impacto do pensamento positivo que o controla. E o hipnotizador reafirma, tocando-lhe as pálpebras de leve: Durma tranquilamente. Tudo está bem. Acordará livre de todo mal. Acalme-se e espere. Não sofrerá qualquer incômodo. Dentro de alguns minutos, chamá-lo-ei à vigília. O doente dorme e o magnetizador retira-se por alguns minutos. Então, ele faz todo esse preparo, toda essa indução, a pessoa dorme, o trabalho está pronto. A gente pergunta, mas como é que ele vai melhorar? Qual foi a ordem que o hipnotizador deu? Você vai sair desse estado perfeitamente aliviado e fortalecido pela supressão do desequilíbrio orgânico. Isso daí já é o tratamento. Ele já deu uma ordem mental para que a mente doente reaja. E como ela está sob o influxo magnético, ela catou aquela ideia, naturalmente ela vai começar a produzir um estado mental mais equilibrado. Por isso que a hipnose é uma terapia que pode trazer grandes benefícios a partir do momento que você tem uma pessoa muito digna e preparada para aplicá-la e que tenha um entendimento do processo muito grande para se sujeitar à sua aplicação. Como se observa, o agente positivo, não, perdão, pulei uma parte aqui. Mecanismo da hipnoterapia.
Enquanto adormecido, a própria onda mental do paciente em movimento renovador e guardando consigo as sugestões benéficas recebidas, atua sobre as células do veículo fisiopsicossomático, anulando tanto quanto possível as inibições funcionais existentes. Olha só o mecanismo. Enquanto ele está adormecido, a onda mental dele, porque recebeu a ordem lá atrás que ela ia sair fortalecida, que ela ia sair equilibrada, em movimento renovador, ela sai daquele estado de doença, eu sou doente, eu tenho dificuldade, eu não consigo me libertar, ela sai desse estado doente, em movimento renovador, guardando consigo a sugestão que ele deu lá atrás, quando ele estava adentrando ao estado de letargia, atua sobre as células fisiopsicossomáticas do corpo físico, mentais e do corpo perispiritual, anulando tanto quanto possível as inibições funcionais resistentes. Então, ainda vai diminuir, né, anular todas as resistências, fazendo essas células funcionarem de forma tranquila. E aí a gente fica assim, meu Deus, mas isso é possível? Claro que é. Toda cura é uma autocura. Quando a mente do doente está curada, a cura se expressa no corpo físico. Jesus fazia essa cura de uma forma tão profunda, tão forte, tão magneticamente perfeita, que quando ele olhava para a pessoa e dizia, né, a sua fé te curou, a pessoa recebia aquele influxo e reconstruía tecidos orgânicos. Tamanho era o empenho daquela alma extremamente superior a nós. Mas nós também fazemos isso. Você vira para a pessoa e fala mal dela na frente dela. Você é uma pessoa incapaz. Você é uma pessoa burra. Você não tem capacidade nenhuma. E a mente fragilizada cria barreiras, limita-se, não consegue vencer as suas próprias dificuldades. Ao passo que, se você estimula as próprias ondas mentais renovadas, fazem com que aquela pessoa acredite nas suas possibilidades. Então, quando você vai visitar um doente, por mais terminal que esteja, você leva palavra de consolo. Não assim, não, mas essa vida está acabando, a outra está. Não, você está muito bem. Eu vejo você com bons olhos. Olha o brilho no seu olhar. Olha a vontade de viver. E a pessoa renova. É isso que nós devemos tentar entender, porque a nossa mente influencia. Aí você vai fazer um tratamento de passo, a pessoa chega no centro para conversar antes. Eu estou doente. Isso é assim mesmo. Os médicos nenhum acerta com nada. Vamos ver o que dá. Não vai dar nada. Você mesmo implantou a dúvida. Você fala, não, aqui ó, é uma câmara sagrada. A espiritualidade trabalha com recursos que nós desconhecemos na farmacologia humana. Se você entrar num estado de graça e orar com humildade, com certeza você vai receber sim. E quem sabe encontrar um estado de saúde muito melhor. Porque se a hipnose consegue fazer isso, não aplicou recurso nenhum. Não há um passe magnético, apenas uma indução mental magnética, fazendo com que a mente doente gere recursos para encontrar um estado melhor. Como se observa, o agente positivo atua como fator desencadeante da recuperação, que passa a ser efetuada pelo próprio paciente em todos os casos de hipnoterapia ou reflexoterapia. O hipnotizador, depois de um quarto de hora, fala novamente em voltar à vigília, e o enfermo desperta, acusando por vezes grandes melhoras. Então ele ficou naquele estado de letargia, repetindo mentalmente consigo a indução que ele ia acordar melhor, que ele ia despertar melhor,
E quando ele é chamado à vigília, quando ele desperta, ele acusa uma melhora muito grande. Naturalmente, agradece ao benfeitor o socorro assimilado. Contudo, o magnetizador agiu apenas como um recurso de excitação e influência, porque as oscilações mentais em ação restaurativa dos tecidos celulares foram exteriorizados pelo próprio consulente. O hipnotizador não fez nada. Ele colocou a mente para gerar recurso. Ele criou um novo reflexo. Por isso que é um reflexo condicionado. Ele fez a criatura acreditar que ela poderia acordar melhor. E fez isso induzindo ela mentalmente a ponto dela não debater aquela ideia. Ela aceitou aquela ideia e desperta melhor. Se nós pensarmos que uma onda eletromagnética a partir de uma mente é capaz de fazer isso com outra pessoa, imaginemos a nossa mente agora. Nós associamos a correntes mentais. E quando ligamos a televisão, ela é um projetor de correntes mentais. Ela gera em nós uma série de reflexões. Você liga um programa X, ele tem uma mensagem, um programa Y tem uma mensagem diferente. Aí o programa X, ele tem um foco em política, o programa Y um foco em economia. E aquilo ali te faz entrar em estados mentais hipnóticos. Daqui a pouco você está tomando raiva de determinado personalidade, raiva do sistema, raiva do governo, raiva do seu próprio país. E esse estado enraivecido que você entra, porque você está hipnotizado por aquelas propostas, faz com que você gere em torno de você mesmo as aglutininas do desequilíbrio orgânico, neurológico, nervoso, o equilíbrio físico, o equilíbrio perispiritual, a descarregar-se no seu organismo em excessos, em desequilíbrios orgânicos, em doenças somatizadas. Não é diferente o estado da convivência com pessoas doentes. Quando você convive com a pessoa que te contamina o tempo todo e você não tem a força mental de se manter neutro diante daquela proposta, daqui a pouco você é um escravo mental daquela pessoa. Aquilo que ela fala para você é verdade absoluta. Você não questiona. E por não questionar, você acaba se sujeitando àquele estado mental. Então, nós estamos gerando para nós parâmetros entre doença e saúde através do nosso comportamento mental. Toda cura física se dá através de uma cura espiritual. Quando a doença se manifesta, quando ela somatiza, e toda doença é um tormento voluntário, se ela não é dessa existência, ela é de outras, porque a doença nada mais é que a apresentação de um desequilíbrio orgânico. Eu tenho que rever a parte que gera a doença. As medicações que nós temos, que são uma grande bênção, os tratamentos, eles combatem as consequências das doenças. Você está com a dor de cabeça, você toma um analgésico, e daqui a pouco o organismo registra aquele agente químico que diminui a percepção da dor, você sente que melhora. Mas você não tratou o que lhe causou a dor de cabeça. Você tratou a consequência que você sentiu. E se o que lhe causou foi uma reflexão, foi uma atitude nervosa, foi um estado de consciência alterado, foi julgar uma pessoa, nós precisamos encontrar a causa que gera em nós o estado de desequilíbrio, para que o estado de saúde seja a consequência de uma mente equilibrada. Você vê, por exemplo, na história, né, as pessoas que carregam consigo muita animosidade acabam contraindo grandes prejuízos para o seu equilíbrio orgânico. E, diante dessa proposta, a gente vê como é que eu melhoro, então. Primeiro, com uma auto-hipnose. Quando você começa a fazer uma fixação mental positiva, que você está bem, que você está saudável, que você está em condições de melhorar.
E falar isso para você mesmo, fazer a sua própria autoindução. Ó, eu vou dormir agora, mas eu tenho a certeza absoluta que eu vou despertar amanhã muito melhor do que eu estou agora, porque eu tenho certeza que o meu corpo vai gerar recursos. A mente, nessa expectativa de melhora, gera em torno de mim recursos orgânicos que eu desconheço e que trabalham para mim, para o meu equilíbrio. Isso é muito importante para o nosso encontro com a saúde perfeita. Objetivos e reflexos específicos. No segundo dia do tratamento hipnótico, o paciente com mais facilidade se confiará à vontade do orientador que dirige. Um outro ponto. Cada vez que a gente vai fazendo esse treinamento, que seja auto-hipnose ou que esteja diante de um hipnotizador, toda vez que a gente for refazer, a gente entra em estado mais rápido. É igual quando a gente está aprendendo a meditar. O primeiro dia é muito difícil, o segundo é difícil, o terceiro é complicado, mas com o passar do tempo você entra naquele estado de êxtase, né? Ou de nirvana, como o Buda chamava, naturalmente, porque você consegue, através de um exercício, desenvolver recursos. Neste caso específico, a primeira vez era o primeiro contato, havia uma certa ansiedade, como é que vai ser, mas ele despertou tão bem que ele amplia a confiança no terapeuta. E amplia essa confiança a tal ponto que no segundo dia ele já não tem resistência alguma à indução. Então ele vai entrar num estado mais profundo de consciência. E estando nesse estado mais profundo, vai gerar mais recursos para sua própria melhora. Bastar-lhe-á ao reencontro com o hipnotizador para entrar no reflexo condicionado, pelo qual começa a automatizar o ato de arrojar de si mesmo as próprias forças mentais, impregnadas das imagens de saúde e coragem que ele mesmo recorporifica no pensamento, recordando os apelos recebidos na véspera. Então, assim que ele encontra com um profissional da hipnotizador, ele já entra naquele estado mental receptivo. Se funciona assim para a terapia, infelizmente também funciona assim para as questões inferiores. Se você é assediado por determinados espíritos, que por de alguma forma encontraram na sua mente um reflexo para o comportamento deles, quando você abre guarda e eles se instalam, a partir dali é muito mais profunda essa ligação. Eles não vão desligar tão cedo, a não ser que você mude o seu reflexo. Imaginemos uma pessoa vinculada ao alcoolismo. Ela está presa a um vício químico. E com isso traz com ela companhias espirituais também dependentes. Então, para ela vencer a compulsão orgânica, o vício químico, o processo obsessivo, sozinha ela não consegue. Ela depende, às vezes, de instituições belíssimas como a que dá uma força moral, um companheirismo, uma fraternidade, para que ela possa sentir apoio, ver a experiência daqueles que venceram e ver que ela é capaz. Enquanto ela estiver indo e buscando, ela consegue se manter. Mas se ela se afasta da instituição, ela corre grande risco de voltar, porque estando sozinha, sem o apoio daqueles que ali estavam em recuperação, ela volta a ser um paciente compulsivo pela dependência química. Depois que gera essa dependência, é necessário a intervenção de algum tipo de ajuda. Sozinha é muito difícil vencer a sua própria dependência, a sua própria vontade, o processo obsessivo. As instituições religiosas ajudam muito, as instituições apropriadas ajudam muito, e a renovação do reflexo da alma, desejando a cura, desejando se libertar, é sumamente importante. Reflexo esse que deve ser estabelecido todos os dias, todos os momentos, para que se fortaleça
e possa-se aos poucos se libertar do vício. E assim procede o enfermo, no mesmo regime de condicionamento, até que a contemplação de um simples objeto que tenha sido presenteado pelo magnetizador, com o fim de ajudá-lo a libertar-se de qualquer crise, nas linhas da ocorrência da moléstia nervosa, de que haja curado, seja suficiente para que se entregue à hipnose de recuperação da sua própria, à sua própria custa. Então, a sua própria conta. O que que ele fala para nós? O estado de confiança cresce a tal ponto que o magnetizador dá a ele agora um, uma piramidezinha que seja. Fala, ó, toda vez agora que você sentir-se mal, você vai olhar para essa pirâmide e você vai sentir bem. É uma muleta psicológica, coisa que algumas casas espiritualistas trabalham. Eles te dão algum tipo de figa, de patuá, e você coloca aquilo, você sente protegido. Não é aquilo que te protege, é a sua mente. Aquilo ali apenas te liga ao estado de confiança que você depositou numa pessoa, numa entidade, numa instituição. Esse estado de confiança faz você criar um novo reflexo. Criando esse novo reflexo, você não vai mais refletir a dificuldade, a limitação, tudo aquilo que está em volta que levou à queda. Semelhante medida explica o suposto poder curativo de certas relíquias materiais ou dos chamados talismãs da magia. Pode ser interpretado como reflexo condicionado específico, porquanto sem a presença do hipnotizador, suscetível de imprimir novas modalidades à onda mental de que tratamos. O objeto aludido servirá, muito particularmente nesse caso, como reflexo determinado para refazimento orgânico em certo sentido. Então, a pessoa, às vezes, ela é frequentadora de uma instituição religiosa e ela traz de lá um quadro, um terço, uma corrente, uma fita que ela prende no braço, e ela tem consigo que enquanto ela manter aquele objeto é uma ponte que liga ela à sua fé. Por isso que é importante que algumas pessoas tenham isso sim, porque a fé delas precisa ainda passar por essa ponte para alcançar a fonte geradora do benefício. Não é de se questionar isso, quem dera que nós tivéssemos a casa cheia de objetos e tivéssemos o pensamento mais elevado. Quando nós descobrimos que é o nosso pensamento que faz diretamente essa ligação, a gente consegue então romper com tudo aquilo que já não é mais necessário para valorizar aquilo que é necessário. É uma reflexão que a gente começa a ver na mudança do reflexo mental. Nós vamos parar nesse ponto, vamos agradecer a Deus e temos a certeza que temos muita coisa para pensar aí até a próxima semana, porque todos nós temos reflexos condicionados. E alguns na doença, tem pessoas que falam em doença 24 horas por dia. São espíritos doentes e corpos que refletem essa doença. É necessário uma mudança, é necessário um despertamento para que a gente possa expressar uma saúde melhor. Vamos agradecer a Deus este momento, esta reflexão, este estudo, pedindo à espiritualidade que nos ajude, que nos fortaleça, que nos dê lucidez, que nos dê amparo, que nos dê a continuação da nossa pequena reflexão desta obra tão profunda. Abençoe também, Senhor, o nosso grupo de estudos. Abençoe o Lar Cristão Paulo de Tarso. Foco sempre dos nossos finais de reflexão, de trabalho, de estudo, para que possam receber da espiritualidade uma nova luz, um novo comando magnético, para que aquelas mentes também possam refletir esperança, amor, alegria e saber que a morte, Senhor, não é o fim da existência, é o fim de uma existência. E todos nós caminhamos para a imortalidade, para vivenciarmos novos desafios. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos fortaleça.
permanecendo conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado a todos. Até a próxima semana.